Caríssimo diácono João Victor, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia da igreja vem recheada para a nossa meditação, para a nossa vida de fé. Primeiro, nós temos aqui um dos textos mais bonitos, mais santos da Sagrada Escritura. O encontro de Jesus na casa de Marta, na casa de Maria. Um texto muito conhecido, mas não enfadonho. Uma cena muito já experimentada por nós, mas nunca sem novidades. Um texto muito comum, onde os cristãos são capazes de relatar o que aconteceu. Só que vejam bem, nós estamos aqui diante de duas santas, duas formas de santidade. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas Marta aqui é santa, Santa Marta, que a igreja celebra e comemora todo dia 29 de julho. Só que Lázaro e Maria aqui ficaram meio que esquecidos no calendário litúrgico da igreja. E o Santo Padre, o Papa Francisco, um homem muito prático, de uma santidade prática escandalosa, absurda, o Santo Padre disse: não vamos fazer deste dia uma memória, mas vamos fazer deste dia uma festa, a festa dos três irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Só que a gente hoje vai deixar de lado Lázaro e vamos olhar aqui Marta, Santa Marta e Santa Maria de Betânia. Por incrível que pareça, hoje eu estava me questionando assim. Eu nunca vi uma imagem de Santa Maria de Betânia. Essa Maria aqui não é a mãe de Jesus. Santa Maria de Betânia. Vejam que nós temos aqui duas santidades. A santidade de Maria, a santidade de Marta. Marta mais agitada um pouquinho, Maria mais quieta. Um dos estudiosos das Sagradas Escrituras, chamado Joaquim Jeremias, ele diz que, com certeza, Maria aqui era a irmã mais velha. Por quê? Porque Jesus vai à casa de Maria, e com Maria mora Marta, e com Maria mora Lázaro, a irmã mais velha. E quando lá chega, nós vemos que Marta, naquela santidade de acolher bem, porque eu não sei se vocês sabem, mas acolher bem também é evangelizar. Se evangeliza acolhendo bem. O acolhimento nos remete ao bom odor de Cristo.
Marta aqui está preocupada em acolher bem nosso Senhor. E se queixa com Jesus: não te preocupas que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu estou fazendo tudo? Marta, Marta, tu andas agitada e preocupada com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Olha, eu queria hoje, sinceramente, que essa igreja estivesse cheia dos membros das pastorais dos movimentos. Porque muitas vezes as pessoas, elas não conseguem perceber a hierarquia do serviço a Deus. Existe uma hierarquia de servir a Deus. E no rol dos afazeres, o primeiro deles é estar com o Senhor. Trabalha bem quem bem reza. Trabalha bem quem bem adora. Trabalha bem quem bem perde tempo com a vida de oração. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas até trabalhando bem na comunidade cristã, fazendo uma coisa, fazendo outra pelo reino de Deus. Só que tudo isso que se faz só tem sentido se primeiro o cristão gastar tempo com Ele. Se não gastar tempo com Ele, tudo não tem sentido, tudo é vazio. Porque primeiro Jesus chama o homem a estar com Ele. Estar com Ele quer dizer, minha gente, rezar bem, gastar tempo escutando o que Ele nos tem a dizer na meditação. Estar com Ele quer dizer, de verdade, levar a sério essa vida íntima com nosso Senhor. Não adianta fazer tantas coisas se eu não faço aquilo que é essencial. E o que é essencial é primeiro estar com Ele. É por isso que o Senhor diz assim: olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa melhor parte não será tirada. Minha gente, uma pessoa, ela pode fazer tudo na comunidade cristã, ser o católico mais dedicado a uma reunião, a um ensaio, a uma coisa, a outra, a catequese, a tudo. Se tudo isso não for derivação do estar com Ele, nada tem sentido. Porque eu queria que essa igreja estivesse cheia hoje dos membros de pastorais, dos membros dos movimentos, para entenderem a preciosidade que consiste em rezar, em estar com Deus, em gastar tempo rezando e entender que é a minha vida de oração que me fortalece, e entender que é a minha vida de oração que me cria de verdade íntimo do Senhor. A oração vai de verdade me fazer enxergar a vida com outros olhos. Quando eu rezo bem, eu não abalo a minha fé. Quando eu rezo bem, eu não desanimo na comunidade cristã. Quando eu rezo bem, nada me é pesado. Quando eu rezo bem, tudo eu faço por prazer a Deus. Olha,
Por esses dias eu fui em Aparecida do Norte com a minha mãe, com o meu irmão. Fomos lá, fui celebrar, nunca tinha voltado lá depois de padre. Participei de uma missa na Basílica Nova, participei de uma missa na Basílica Velha. No outro dia, fomos embora. Mas, como eu vi expressões de fé, e como me fez bem aquele domingo, aquela segunda-feira, estando ali, pagando promessa, mas vendo a fé do povo de Deus, vendo a fila da confissão enorme, vendo os horários de missa, as pessoas bem rezando, vendo a preocupação das pessoas em rezar. Aí fomos na Capela das Confissões, e aí, conversando com uma irmãzinha que estava lá contando, aí eu perguntava a ela assim: irmã, quantas pessoas hoje passaram aqui na fila da confissão? Ela olhava um negocinho que ela estava na mão e dizia assim, isso era umas 10h50 da manhã, antes de 11 horas, ela disse assim: olha, padre, passou por aqui até agora 792 pessoas. E eu dizia: que bom. Vejam, minha gente, que é preciso que nós cristãos gastemos tempo com nosso Senhor, encontremos prazer nas coisas de Deus. Muitas vezes a gente vê como as pessoas são levianas, que podem rezar, mas não querem rezar, que têm tempo de rezar, mas não escolhem rezar. E aí a gente percebe, por isso, a fraqueza de fé. Porque se vocês param para pensar, a igreja, ela vai nascer do estar com Cristo. Primeiro, os apóstolos vão estar com Ele, gastam o tempo com Ele e depois saem a anunciar o Evangelho. Mas primeiro está com Ele. É preciso que nós aprendamos a ter essa devoção a Maria de Betânia. Pedir a Santa Maria de Betânia que nos faça ter um coração disponível a escutar o que o Senhor nos diz, a escutar o que o Mestre nos diz, a estar dispostos a abrir o nosso coração para ver o que o Senhor tem a nos dizer. E eu digo para vocês, Deus nunca se calou. Se você nunca escutou a voz de Deus, é porque você nunca bem rezou. Porque Deus não é mudo, Ele fala. E fala fortemente. Mas a gente só escuta em meio a um grande barulho se a gente se concentrar. O barulho do mundo que nós vivemos, nós só escutamos a voz de Deus se nós quisermos de verdade escutar. E muitas vezes
ter que se aproximar dele e dizer: fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Se vocês param para pensar, o santo que nós hoje celebramos, São Francisco de Assis, era um homem de costumes mundanos, um grande pecador. Era um homem leviano, que não tinha encontrado Cristo e que encontrava prazer em tudo lá fora. Mas um dia, quando ele fez experiência com nosso Senhor, que escutou a voz de Deus, que dizia no coração dele: Francisco, restaura a minha igreja. Eu tive a graça de contemplar esse crucifixo lá em Assis, na Porciúncula, no ano de 2009, quando por lá passei. São Francisco entendeu que primeiro era a reforma da igreja que ele estava ali olhando, e depois ele vai compreender, e Deus vai confirmar, que não era a restauração daquelas paredes, mas era a restauração da Igreja Universal com a nova proposta de estar com Ele. E Francisco se transforma num dos maiores santos da Igreja e pedia insistentemente a Deus: Senhor, muda o meu coração. Senhor, me converte. Quando foi, minha gente, a última vez que você pediu a Deus a graça da conversão? Quando foi a última vez que você, ao rezar, disse assim: Senhor, converte o meu coração? Se você nunca pedir, você nunca vai se converter. São Francisco pedia tanto isso a Deus, que em um determinado momento, quando ele, depois de tanto rezar, continuava sendo tentado, ele se jogou em meio às roseiras e dignamente assim exclamou: Senhor, já que eu não consigo me converter pacificamente, me converta violentamente. O que eu quero é ser teu. Meus irmãos e minhas irmãs, tanto São Francisco gastou tempo com nosso Senhor, que teve a graça de ser estigmatizado. Ele recebeu as chagas de nosso Senhor. É o único diácono na história da igreja que recebeu os estigmas de Cristo. O único. Tão santo que ficava enchendo a boca de água ao ver um padre celebrar a Eucaristia, mas dizia: eu não posso, eu não tenho dignidade. Tamanha santidade daquele homem. E por que tudo isso? Porque primeiro ele perdeu tempo com nosso Senhor. Ele rezou bem, pediu a graça da conversão, se converteu e se transformou num dos maiores santos da Igreja de Deus. Por fim, na novena da Bem-aventurada Virgem Senhora Aparecida, nós temos a mesma experiência de Marta, de Maria, de Francisco
a mesma experiência, ela que primeiro passou. E se teve alguém que gastou tempo com ele, foi ela. Não existe ninguém neste mundo que gastou mais tempo com nosso Senhor que a bela senhora. Ninguém. Desde o princípio da encarnação do Verbo até a sua sepultura, quando a Virgem da expectação virou a Virgem da piedade ao receber o seu filho morto nos braços. E olhem que Marta e Maria de Betânia gastaram tempo com nosso Senhor e se santificaram. São Francisco gastou tempo com nosso Senhor e se santificou. A bem-aventurada Virgem Maria gastou tempo com nosso Senhor e conservou a sua santidade. Não se santificou porque já era santa desde a sua conceição. E por que nós não queremos gastar tempo com nosso Senhor? E por que nos custa tanto rezar? E por que nos custa tanto meditar um pouco a respeito da nossa vida espiritual? Por que custa tanto o cristão sair de casa e vir à igreja rezar? Por que custa tanto quando, ao longo do dia, não ter tantos outros afazeres, dizer assim: eu vou lá na igreja 20 minutos. Faça essa experiência. Se você nunca fez, vem aqui quando não tiver ninguém. Procure um lugar que você não vê o mundo, numa lateral, que você não vê quem passa lá fora. Fique aí sentado, feche os olhos, reze. Peça a Deus essa graça, e isso vai fortalecer tanto, vai te fazer crescer tanto, tomar tanta consciência de vida. Oh, minha gente, esse tempo que nós gastamos com nosso Senhor aqui, nós estamos depositando na eternidade. Não adianta querer ir para o céu quem aqui não perde tempo com nosso Senhor. Não adianta dizer que quer se salvar quem não transforma a salvação como a pérola preciosa das próprias vidas. Não adianta trabalhar tanto na comunidade cristã se eu primeiro não rezo, se eu primeiro não estou com Ele. Vamos, pois, pedir no dia de hoje a São Francisco de Assis. Vamos pedir a Santa Maria de Betânia para que eles por nós intercedam, para que nós nos convertamos, vivamos santamente aqui na terra e um dia alcancemos o céu. Vamos ficar de pé e vamos juntos